o canal dos livros apócrifos, muito prazer. Meu nome é Denilson e nós estamos aqui para levar o conhecimento a todos vocês. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando, né? Acreditando naquilo que nós estamos passando para vocês. Lembrando que o nome do Salvador é Yahushua e o nome do nosso Criador é Yahweh. Eu tenho algo para falar para você que é evangélico. Isso, você que é evangélico, você que é católico, que talvez vocês não conheçam isso que eu vou trazer para vocês. Aliás, muitas coisas que eu vou trazer aqui é novidade, muitas novidades, gente. Seria bom que todo evangélico, todo católico, todo protestante, toda pessoa que é linkada à religião ouvisse o que eu tenho para falar. Por isso que a Escritura diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje eu vou estar iniciando uma nova etapa desse canal. Nós vamos ser muito mais profundo, muito mais contundente. E hoje eu vou começar, depois desse vídeo aqui, na nossa live, chama todo mundo que puder assistir. E quem não assistir, vai estar o videozinho, vou falar em poucos minutos o que é a alma. Você quer saber o que é a alma? Por que nós temos uma alma? Você quer saber? Vai ser depois desse vídeo, porque nesse vídeo a gente vai mostrar para você, protestante evangélico, a grande jogada da Igreja Católica Apostólica Romana e do Império Romano, que hoje é exercida ainda no mundo, para deixar você dentro desses templos que são chamados igreja, sem que você saiba da verdade. E aí, primeiro a gente vai fazer você enxergar a verdade, depois a gente vai mostrar uma série de informações que a igreja não traz para você, a igreja evangélica não traz para você, e nem a igreja católica. Aliás, eles não trazem nunca para vocês, porque a função deles é enganar as pessoas e com religião, né? Inclusive até o povo de Yahushua vai ficar muito surpreso, gente, com o que eu vou trazer para vocês. O que eu vou trazer para vocês é fantástico. Por hoje, vamos falar agora do concílio. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, as pessoas, inclusive pessoas que estão professando com Yahushua, acreditam no Espírito Santo. O Espírito Santo foi uma invenção, gente. O Espírito, essa palavra Espírito Santo, ela foi uma invenção de Constantino. Nós vamos mostrar para vocês aí. O concílio. O que é concílio? O concílio ecumênico. Foram várias religiões, como eles estão fazendo agora, chamando pastores evangélicos, chamando pais de santo, espírita, gnóstico, estão chamando todo mundo para fazer um concílio. E aí eles resolveram mudar, né? Através dos concílios, eles mudaram isso aqui. Isso aqui é uma carta para você. Botaram, porque as escrituras são sagradas, pessoal. As escrituras ninguém mexe. Mas eles criaram o nome Bíblia. Na escritura sagrada ninguém mexe. Mas na Bíblia é patenteada. A palavra Bíblia é patenteada, tem um dono. Toda Bíblia tem uma patente. Se você ver aqui, tem uma editora que ela é responsável por reproduzir essas Bíblias. Você estará cometendo um crime se você tentar reproduzi-la. Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai tentar reproduzi-la, vai ser um crime. Então, o que eles fizeram? Eles confeccionaram a Bíblia, e na Bíblia, através desses concílios, desse encontrão, eles reescreveram, os copistas reescreveram dos pergaminhos as intenções deles colocadas na Bíblia. Ou seja, a Bíblia é mentirosa? Não, não é mentirosa, porque dentro da Bíblia existe a palavra das escrituras sagradas, dos pergaminhos que foram encontrados do Mar Morto, nas cavernas de Wuhan. E foi deixado como um aviso para nós. Só que nós não temos esses pergaminhos porque eles estão encerrados dentro de Roma, no Vaticano e na Inglaterra. E alguns outros, porque elas foram espalhadas, pessoal, e algumas outras famílias nobres que detêm também pergaminhos e papiros na mão. Você sabia disso? Por isso que aos poucos a verdade está sendo revelada. Pastores sabem disso? Na sua grande maioria, não. Na sua grande maioria, são homens e mulheres, né, que querem
buscar ao Criador, querem buscar ao Criador, querem adorar o Criador, querem ensinar sobre o Criador, mas eles desconhecem a história, porque a Bíblia é um livro de história. Os senhores estão entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é um livro de história, uma história do passado, que a gente compreende o passado, entende o presente e planeja o futuro. E nessa semana, somente nessa semana, gente, estarei fazendo algumas revelações aqui que, olha, pega esses vídeos que eu vou passar aí para frente, gente. Eu nem sei se esses vídeos vão durar muito nesse canal. Não sei. Mas eu vou falar, e quem pegar será uma bênção. Guarde, baixe logo em PDF, porque vai ser algo extraordinário que eu vou falar para todos vocês. Vamos falar sobre tudo. Falar sobre OVNI, disco voadores. Quer saber sobre a verdadeira história do disco voador? Nós vamos falar para você. Nós vamos contar sobre a Antártida. Você quer saber sobre a Antártida? O evangélico, o povo da Igreja Católica, eles não acreditam nisso. Eles acham que é ficção científica e nós somos loucos. Primeiro nós vamos falar as tretas feitas pelo Império Romano, para você entender por que a gente fala sobre religião, por que a religião não é pura. Nenhuma religião é pura. Todas elas têm o dedo do homem, tem a mão do homem. Então, obviamente, se tem a mão do homem, não é uma coisa legal. Vamos ao que interessa, né? Vamos direto ao fato. Deixa eu me diminuir aqui, ó, para eu poder falar com vocês e não tirar a atenção de vocês, porque a atenção de vocês é muito importante. Vamos lá. Deixa eu baixar um pouco desse som para não atrapalhar aquilo que nós estamos falando. Mais um pouquinho. Concílio de Nicéia. Você já ouviu falar sobre o Concílio de Nicéia? Você já ouviu falar sobre o Concílio de Nicéia? Não? Nunca ouviu falar? Então, nós vamos ler para você o Concílio de Nicéia, o primeiro encontrão depois da morte do Salvador Yahushua. Eles trocaram, nesses concílios, trocaram também o nome do Salvador. Botaram Jesus. Agora você vai entender por que é que nós tentamos avisar todos vocês que são evangélicos, a vocês que são católicos, a vocês que são espíritas, ao povo brasileiro, a nação, que o nome do Salvador não é Jesus. Nós tentamos agora, mostrar para vocês os documentos que eles guardaram, né, e que nos possibilita e habilita a dizer para você que o nome de Jesus é uma mentira. Uma mentira que as pessoas estão seguindo, estão agora, nesse momento, procedendo para as igrejas, acreditando numa mentira, num nome mentiroso. E esse nome mentiroso vai vos levar para o inferno, vai vos levar para a perdição, não vai fazer a salvação da sua alma, que é o que nós queremos aqui, é despertar em você. Despertar. Pode ser? Ó, Concílio de Nicéia. Aqui, ó. Condenações dos evangelhos apócrifos. Olha aí, ó. No Concílio de Nicéia houve uma condenação dos livros apócrifos. Condenação dos livros apócrifos. Tá vendo aí? Houve uma condenação dos livros apócrifos. Por isso que os livros apócrifos, para você que é evangélico, você não crê no livro apócrifo. Porque nesses concílios tiraram todos os livros apócrifos. Mas vamos falar sobre o apócrifo, mas eu quero falar sobre a Trindade, gente. A Trindade, olha só. Vamos lá comigo? Eu vou passando aqui contigo. Denilson, eu queria esse PDF. É simples, você entra no nosso grupo de WhatsApp, grupo DRM, e lá, tudo que eu for falar aqui, eu vou postar lá no grupo. Então se você quiser, você me faz o pedido que nós vamos te colocar lá no grupo. Vamos fazer diferente agora, pessoal. Você quiser entrar no WhatsApp, eu não vou colocar o link aí, porque tem entrado pessoas que só para barbarizar, né? Você sabe como é que é, né, pessoal? Então você que tem vontade de participar desse grupo, né, que quer aprender, só que quer aprender, não quer dar aula não, quer aprender, quer absorver. Então você deixa o seu número com DDD na descrição desse vídeo
e eu vou colocar você no nosso grupo de WhatsApp e a gente vai mandar os PDFs pelo WhatsApp e você vai ficar, sabe, vai ter cada informação para você que você vai ficar arrepiado. E para você que é de Arusha, segura as pontas aí que nós vamos mostrar algo para vocês sensacional. Sensacional. Tá bom? Vamos à leitura? Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. Todos esses nomes, Cristo, Evangelho, todos esses nomes, Cristo, Evangelho, Israel, João, Pedro, Tiago, Maria, José, todos esses nomes foram mudados no Concílio de Nicéia. Esses nomes foram colocados intencionalmente, eles não foram fiéis às escrituras, aos nomes hebraicos. Os romanos entraram em Jerusalém, né, que o pessoal chama de Jerusalém, e em Arushurum, a verdadeira cidade é chamada Iarushurum, e eles roubaram, é isso que eu estou te falando, roubaram os pergaminhos, né, os papiros. E nessa cidade de Jerusalém nasceu o Mashiach, chamado Yahusha, a qual eles copiaram a sua história, levando a todas as pessoas, principalmente aqui no Brasil, a acreditar em Jesus Cristo. A história de Jesus Cristo, paz, meus senhores, é a cópia da história do verdadeiro nome chamado Yahushua. Vocês estão duvidando? Vocês estão achando que eu estou mentindo para vocês? Nós vamos provar com documentos, ok? Eu tenho a Bíblia aqui, nós temos a Bíblia hebraica, que os judeus, esses judeus que estão lá na faixa de Gaza, que não são judeus, eles aceitaram o judaísmo, eles são da Casária, são Kizar, eles não são hebreus, verdadeiros, não são hebreus, mas eles aceitaram o judaísmo pela fé e se tornaram judeus pela fé, e hoje eles são tão praticantes como os próprios Yahudins, porque os Yahudins, eles estão na América, estão aqui no Brasil, eles foram trazidos como escravo dessa cidade de Arushurum, né, de Jerusalém e de Arushurum, quando mataram o Messias chamado Yahushua. Que história, Denilson, fantástica, hein? Então, essa Bíblia aqui é uma Bíblia judaica, que tem, essa Bíblia tem tudo que você vê aí na igreja aí, aqui, tem a menorá, tá vendo aqui? Tem tudo que você vê na Bíblia, tudo, tá até rasgando a Bíblia, de tanto usar aí, já caiu. Tem as códices dos livros hebraicos, tem tudo. Tem tudo. A Torá a Dalit é a quarta letra do alfabeto hebraico, né? Pessoal, quantas mentiras. Tem uma música que canta assim, quantas mentiras suportei nesse teu cinismo de loucura. Desculpa cantar um pouquinho, tá bom, gente? Para quebrar o protocolo e quebrar esse lance da religiosidade. Mas o próximo evento que eu vou falar, aí que vai quebrar mesmo. Vai quebrar, rachar no meio. Eu vou fazer daqui a pouquinho ao vivo para vocês, tá? Eu vou gravar esse vídeo, né? Vou colocar ele aí, postar ele para vocês, 9 horas. E às 10 horas, se tudo der certo, eu vou fazer uma live com vocês, com algo fantástico para mostrar para vocês. Vamos lá para o Concílio de Nicéia? Mostra isso aí para o seu amigo que é evangélico. Mostra para ele. Mostra para ele. Tem um rapaz aqui falando sobre um concílio aqui que você deveria saber. Então, em 325 depois de Cristo, é realizado o Concílio de Nicéia, atual cidade de Iznik, província da Anatólia, nome que se costuma dar à antiga Ásia Menor, na Turquia asiática. Então, é na Turquia, esse evento aconteceu na Turquia, provavelmente, né? Turquia asiática. A Turquia é um país euroasiático, constituído por uma pequena parte europeia. A Trácia é uma grande parte asiática, Anatólia. Esse foi o primeiro concílio ecumênico, esse foi o primeiro concílio ecumênico, tá vendo aqui? Esse foi o primeiro concílio ecumênico da igreja. Deixa eu diminuir, que senão fica muito grande e eu não posso
Vou ter que ficar botando o dedo para ler. E eu quero que vocês leiam comigo, tá? Então esse foi o primeiro concílio ecumênico da igreja, convocado pelo imperador Flávio Valérius Constantino. Esse foi o homem. Em 285 a 337 depois de Cristo, ó, 285, entre 285 e 337 depois do Messias Yahushua. Ele era filho de Constâncio I. Quando seu pai morreu em 306, Constantino passou a exercer a autoridade da Suprema na Bretanha, Gália. A Gália é a atual França, a França agora que nós temos. Então ele exerceu, ele foi o político, estadista que exerceu, não sei se é estadista, ele foi um político, ele exerceu o domínio sobre a Gália, né? E a Gália era tudo que o imperador queria, tomar conta do Império Romano. Caiu o Império Romano, né? Entre aspas. Porque quando você entra numa igreja dessa evangélica, você está entrando dentro do Império Romano. Está assustado com o que eu estou te falando? Pois é. Quando você entra numa igreja evangélica, seja ela qual for, protestante, ortodoxa, tradicional, todas elas é província, é um pedaço do Estado de Roma, aqui no Brasil. Só para você começar a entender. Então, se Roma não é hebreu, hebreu não é romano, romano é romano e hebreu é hebreu. Então, essa mistura, essa lama não deu certo. Eles pegaram a história de um povo, esconderam que esse povo, esse país foi escravizado, esconderam que esse povo era preto, todos eles pretos, a história deles é preta, do preto, de Abraão a Yahushalaim, ou Yahushua, de Yahushua a Yohanan, que chama de João Batista, todos eram pretos. É o primeiro assunto que eu vou falar para você. Preto, cor preta. Ok? Tá certo assim? Então, vai quebrando esses mitos aí de que Jesus era branco, dos olhos azuis. O pessoal sabe disso, né, cara? E é incrível como as pessoas não querem acreditar na verdade. É esse documento aí é documento da Igreja Romana. Isso que eu estou lendo aí para vocês são documentos. Isso aqui são documentos vazados pela Igreja Romana. E eu estou contando a história para vocês verídica. Então você só continua nesse negócio de evangelho se vocês quiserem. Se vocês quiserem pegar seu dinheiro e dar seu dinheiro para uma instituição financeira. Porque evangelho é uma instituição, é um palco de shows, pessoal. Como qualquer show da Anitta, do Pablo Vittar, da Ludmilla, é um show de pagode, é um show. Você vai para um palco de um show onde tem alguém ali que está representando para os senhores ser uma pessoa do Criador, de Deus, né? Essa palavra Deus também foi introduzida por esses concílios aí. Vocês estão me entendendo? Tá difícil de vocês entender? Não é difícil não, né? Poxa, Deus, do jeito que você fala é uma forma bem simples. Pois é. Eu não vejo uma didática melhor. Eu não posso fazer estardalhaço aqui, pirotecnia, ou colocar alguns flash, né? Nada disso. Os senhores é só parar para prestar atenção. Vocês vão começar a entender muita coisa. Ó, é só entender um pouquinho. Vocês vão entender muita coisa. Não precisa muito, não. Eu vou só puxar. Sabe aquela linha da calça, né? Já aconteceu muito comigo, gente. Aquela da calça social. Ela tá solta e você puxa ela. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Gente, puxou, rasga tudo. Eu fiquei com a calça toda aberta. Várias vezes, foi uma vez só não. E toda vez é a mesma coisa. A gente sabe que não pode puxar linha. Que se puxar linha, aí fica tudo de fora. Pode ter certeza. Então esse Flávio Valérius Constantino, ele era filho do pai dele, né, de Constantino, né? Então vamos lá, vamos por ordem aqui. O filho do imperador Flávio Valérius Constantino, de 285 a 337, foi o período que ele reinou, né? Ele exerceu autoridade na Suprema Bretanha, Gália, atual França, Espanha, França e Espanha. Por isso que você tem que entender muito isso, tá? Roma, gente, Roma é a França. Espanha é a França, são braços.
O Império Romano, o Império Romano dos gladiadores, que você vê lá, Esparta, é a França, gente. Não é a Itália, não. É a França. E o braço mais violento deles era a Espanha. É o que entrou aqui na América, matou todos os indígenas que estavam aqui. Eles fizeram um banho de sangue nessa terra. Tudo por causa do ouro, por causa da prata, da terra que mana leite e mel. Tá começando a entender? Tá começando, evangélico, a entender? Você vai entender muita coisa, gente. Então ele passou a exercer essa autoridade, o Constantino passou a exercer essa na França e na Espanha. Vou falar assim para você. Ele exerceu essa autoridade no maior império do mundo na época. Aos poucos foi assumindo o controle de todo o império. Então ele foi galgando. Desde Lúcio, Domício, Aureliano, que viveu dos 270 a 275 depois de Cristo, os imperadores tinham abandonado a unidade religiosa. O imperador não ligava para esse negócio de religião. Mas esse Constantino não. Esse Constantino foi diferente. Com a renúncia de Aureliano aos seus direitos divinos, direito divino, o que acontece? Um imperador, olha aí, pessoal, isso é importante você saber. Um imperador, ele tinha atributos de divindade. Você sabia disso? Ele era tratado como uma divindade, assim como você trata um político hoje, né? Quando você trata o Papa, como você trata os representantes do Estado, né? Os prefeitos, os deputados, eles mudaram, tá? A gente fala sobre reverência às autoridades. Tá tudo ligado, gente, adoração. Tá ligado, é direitos divinos, isso veio de Roma. Então, os imperadores, eles eram marrentos, porque eles eram os assassinos a serviço do governo. Ou seja, quem não aceitava as leis, eles matavam, tomavam tudo. Era a lei do olho por olho e dente por dente. Você já ouviu falar olho por olho, dente por dente? Então, era na base da força. Como a polícia exerce seu poder? Não é a base da força? Como os milicianos exercem seu poder? Não é a base da força? Como o exército exerce seu poder? Não é a base da força? Não é a base do poder bélico? Como os demônios exercem o poder? Não é através da força? É através das forças. Como os anjos caídos exercem seu poder? Através da força. Como Yahweh exerce o poder? Através dos seus mandamentos. E ele é tudo. Ele é mais do que o poder. Ele está acima do poder. Ele está acima da força. Ele está acima do que você conhece como realidade. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Tem muita coisa para você. Eu quero falar principalmente da Trindade. Eu vou chegar na Trindade aí. Não aguarde, não sai daí. Porque, poxa, Deus, eu gosto dos teus vídeos que você é bem direto, né? Você vai direto ao assunto. Direto ao assunto. Né? Então a política vigente foi passando. E a perseguição aos cristãos, escuta aí, você que é evangélico, a promoção do cristianismo, vislumbrando a oportunidade de relançar, através da igreja, uma unidade do seu império. Ele matava muitos cristãos, né? Ele matava muitas pessoas que seguiam aí a Yahshua. Contudo, durante todo o seu regime, não abriu mão de sua condição de sumo sacerdote do culto pagão. Entendeu? Porque ele era divindade. Entendeu porque ele era divindade? Por causa disso aqui, ó. Vou aumentar para você ver, ó. Por causa disso aqui, ó, chamado Sol Invictus. Invictus. Você já ouviu falar essa palavra? Sol Invictus. Ele tinha o Constantino, ele tinha o título de um sacerdote de um paganismo chamado Sol Invicto, adoração ao Sol. Esse Sol Invicto aí, ó, esse aí, Sol Invicto, é o Jesus Cristo. É o Jesus Cristo que você adora dentro das igrejas evangélicas. Esse é o Sol Invicto. Tu pode ver que em toda figura do Jesus tem uma áurea brilhante. Todos os santos da igreja católica têm uma áurea sobre a cabeça deles, mostrando o efeito do sol. Você pode ver que na missa do galo, vê se não tem um sol lá naquele bastão que o Papa carrega. O sol é adorado, idolatrado pelas pessoas.
O sol, ele é idolatrado não só pela igreja romana, mas pelos egípcios também, por Faraó. Ah, gente, tá começando a entender, né? Por isso que domingo vocês vão para a igreja. Domingo é o dia, Domingos, era o dia da adoração do sol, do Deus Invictor. O domingo foi feito, por isso que o padre Gregório, ele mudou o calendário para que vocês, sublimemente, não é que você tem que saber, você só tem que obedecer. Por isso que você vai à igreja aos domingos, cara. Tá entendendo porque você vai à igreja domingo? Para você adorar o Deus Invictor, o Deus Sol. E eles falam que vocês vão adorar. Você não está indo adorar o Criador do céu e da terra? Então, mas na verdade você está indo adorar o Sol Invicto. Não que você saiba, é de forma velada. Que isso, Denilson? Eu estou sendo enganado? Você está sendo enganado. Os pastores estão sendo enganados. Quer dizer, alguns, né? Outros não. Outros sabem disso. Outros sabem muito bem do que eu estou falando. E aí é uma forma de te avisar, tá, gente? Assim, quem avisa, amigo é. Você não é obrigado a me seguir. E eu nem quero que você me siga. Ó, não me siga não, hein, cara. Você tem que seguir aí a Yahushua. Para com esse papo. Eu quero que você acorde diferente. Eu quero que você seja um remanescente, um acordado. E antes tarde do que nunca, porque o bicho vai pegar daqui a pouco. Vocês vão ver através dos vídeos que eu vou passar durante essa semana que o negócio vai ficar brabo para todo mundo, hein? Até para os demônios o bicho vai pegar para eles. Bom, vamos lá? O pai está acordando, gente. Vamos lá? Então, ele era, o Constantino era o sacerdote do Sol Invicto, gente. Mas ele tinha que também pegar aqueles camaradas que não estavam aceitando o Sol Invicto, que eram os seguidores de Yahushua, que eram uma minoria nessa época, era bem pouquinho, mas eles estavam nos grandes centros mudando a cabeça dos adoradores da besta, dos adoradores, dos idólatras, daqueles que estavam adorando a outros deuses, segundo o livro de Êxodo, capítulo 20. Está lá, não terás outros deuses diante de mim. Então eles estavam adorando o Invicto. Então esse camarada, inteligentemente, foi o diabo, deve ter dado essa inteligência para ele, né? Ele falou, pô, cara, eu vou criar aqui, eu vou acabar com esse movimento. E eles estão tentando acabar com esse movimento o tempo todo. Por exemplo, agora, eles estão tentando acabar com esse movimento, mas o pai abriu essas brechas aí para você. Você que está aí me vendo agora, você acordar, ó. Você despertar. E você despertando, você vai chamar os irmãos. E chamando os irmãos, nós vamos formar o povo do Criador. O verdadeiro, e vamos invocar o Criador. Os senhores estão entendendo o que eu estou falando? Os senhores estão me ouvindo? Não sou artista. Não sou produtor de grandes filmes de best-seller. Eu sou um anunciador. Eu sou um atalaia. Aquilo que você conhece como atalaia, eu sou um atalaia. Talvez mais fácil do que isso você não deve entender. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre plasma, sobre disco voadores. Eu vou falar para vocês. Você cristão, você vai começar a sair dessa heresia chamada religião. Você vai entender o porquê agora se esconde tanto, porque eles têm que te manter dentro do... Ele tem que manter o gado dentro do... Ele tem que manter o gado, gente, e a ovelha dentro do curral. Porque dentro do curral é presa fácil. Por isso que o Yahushua falou que eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Vocês já não cantaram aquela música? Quem está na igreja cantaram. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-la toda, lhe faltava uma, e triste chorou. As 90... Tô até cantando o hino todo, hein? Deixou no aprisco e pela montanha a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redil voltou. Mas esse aprisco é para você ficar preso. É para você não se libertar. Você tem que sair do aprisco. Saia do aprisco.
Saia do igreja. Igreja é sair, não é entrar. Você está entrando para o aprisco, você está sendo alvo fácil. Mas você está acordando, né? Que bom que você está acordando. Eu não estou com o intuito de destruir a igreja de ninguém, não, gente. Nada disso, não. Eu estou com o intuito, sabe de quê? De salvar a sua alma. Salvar a sua alma. Que é isso que é o nosso intuito aqui. Salvação. O povo do Criador. E ele está mandando mensagens direto para você, cara. Você acredita em revelação? Ele está mandando mensagem direto. Ele já mandou a mensagem, já. Ele já mandou, gente. Não tem negócio de falar, que eu estou te revelando, não. Ele já falou isso. Mas cabe você agarrar ela, porque nem todo mundo vai acreditar no que eu estou falando. Não vai mesmo. Vai continuar lá, seguindo lá o que ele está achando que é certo. Que está sendo enganado, né? Vamos continuar aí. Então ele tinha o Sol Invictor. Ele tinha um conhecimento rudimentar. Denilson, você está atrapalhando. Eu vou diminuir mais ainda. Vou ficar pequenininho aqui para você me ver só bem pequenininho. Ele tinha um conhecimento rudimentar da doutrina cristã, da doutrina dos que seguiam aí a Arroxo, e suas intervenções em matéria religiosa. E visavam o princípio, fortalecer a monarquia do seu governo. Então ele sabia alguma coisa do que os cristãos que eram perseguidos, queimados, jogados nas arenas dos leões, ele tinha aí ele falou, cara, eu tenho que acabar com isso, mas eu tenho que acabar de forma inteligente, que eles não percebam que eu vou trazer eles para o meu mundo. Então foi assim que foi feito. Na verdade, Constantino observava a coragem e determinação dos mártires cristãos durante a perseguição promovida por Diocleciano em 303. Então ele matava esse Diocleciano, ele matava os seguidores de Arroxo. Sabia que, embora ainda fosse minoria, 10% da população do Império, os cristãos se concentravam nos grandes centros urbanos e principalmente em território inimigo. Olha aí, as ovelhas levadas aos lobos, no meio dos lobos. Foi uma jogada de mestre, do ponto de vista estratégico. Fazer do cristianismo, olha aí, a religião oficial do Império Romano. Cristão. Você é cristão? Você é do Império Romano. Você é evangélico? Você é do Império Romano. Agora você vai tirar esse título de você, né? Por favor. Não continua com esse título, não. Mas vem mais para frente aí. Olha aí, Então Constantino, a religião oficial do Império, tomando os cristãos sob proteção, estabelecida divisão no campo adversário. Então ele se tornou igual o Shaul. Ele deve ter lido a história de Shaul, no mínimo, né? Ele pegou e o que ele fez? Ele falou assim, agora eu não vou perseguir mais esse pessoal, não. Eu vou proteger esse pessoal. Eu vou pegar... Então ele pegou os papiros, os manuscritos, pegou os que sabiam da Torá, se debruçou em cima deles e colocou o paganismo junto com a Torá. Paganismo junto com a Torá. Paganismo junto com a Torá, mas tendo as palavras, entendeu? As escrituras estão, mas tem o paganismo ali no meio disfarçado que vocês não podem ver. O gado não pode ver isso. Foi uma jogada de mestre, do ponto de vista estratégico. Fazia o cristianismo uma religião oficial do Império. Tomando os cristãos sob sua proteção, estabelecia a divisão no campo do adversário. Em 325, já como soberano único, convocou mais de 300 bispos. Aí olha o que ele fez aí, olha aí. Ele convocou mais... Aí foi aqui, mais de 300 bispos, aqui eu vou ter que botar grande. Mais de 300 bispos ao Concílio de Nicéia. Olha aí o que eu vou falar. Concílio, esse aí que eu tô falando, Concílio de Nicéia, Concílio de Nicéia. Vamos lá ver o que aconteceu? Constantino visava a religião que nascia e ameaçavam suas autoridades e domínio. Então o povo de Arroxo, na cabeça dele, estava ameaçando a autoridade dele. Então ele puxou ele para dentro da religião romana e agregou tudo, fez tudo uma coisa só. Ele adoraria o Deus invicto, o pessoal que teoricamente
adorava a Yahushua, iria adorar, depois eles foram mudando o nome, iriam adorar o mesmo Deus invicto dele, só que de maneira inteligente. Foi o que ele foi feito, e que está sendo feito até hoje. Então fora necessário, portanto, um concílio para dar nova estrutura aos seus poderes. Então ele pegou, reuniu os padres, reuniu todo mundo, os esotéricos, os protestantes, reuniu todo mundo ali naquele momento ali, para ele poder dar uma nova visão. E ele criou uma nova, que nem estão querendo criar agora, o Papa está agora malandramente tentando fazer isso de novo, tá? Só que isso agora vai ser preparação não para não vai ser para Constantino, vai ser para o Lúcifer, seu Lúcio, né? Ele vai vir como forma humana, que é primeiro vai vir um antimessias, né? E ele vai ter, o poder vai ser dado a ele vai ter que reinar nessa terra. Ele vai ser o grande salvador da terra. Depois ele vai passar o poder para o Lúcio, seu Lúcio, que a Bíblia está profetizando isso aí. E os momentos decisivos sobre a doutrina da Trindade, aí ó, os momentos, agora vamos falar sobre a Trindade. O momento decisivo sobre a doutrina da Trindade ocorreu nesse concílio. Então, nesse concílio, criou-se a Trindade que você conhece nas igrejas evangélicas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que na sua igreja evangélica fala de Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma forma como na igreja católica, do mesmo jeito. Da mesma maneira, a pomba desceu, a mesma coisa. É complicado explicar, né, gente? Mas a gente vai tentar falar. O momento decisivo sobre a doutrina da Trindade ocorreu nesse concílio. 300 bispos reuniram-se a decidir se Cristo era um ser criado, doutrina de Arius, ou não era criado. E sim, igual e eterno como Deus, seu Pai, doutrina de Atanásio, bispo Atanásio. Lembra desse nome aí? Eu esqueço sempre dele. O Atanásio é que criou essa doutrina. A igreja acabou rejeitando a ideia ariana de que Jesus era a primeira e a mais nobre criatura de Deus e afirmou que ele era a mesma substância ou essência, isto é, a mesma entidade existente do Pai. Assim, segundo a conclusão desse concílio, há somente um Deus e não dois. Até aí, tudo bem. A distância entre o Pai e o Filho está dentro da unidade divina. O Filho é Deus, no mesmo sentido que o Pai é, dizendo que o Filho e o Pai são de uma substância e que o Filho é gerado, o único gerado, o unigênito. João 1, 14, 18. É Yohanan o nome aí, tá? Mas botou João. E 3, 16, 18. Nota o texto, mas não feito. O credo niceno estabelece a divindade do homem da Galileia, embora essas conclusões tenham sido unânimes. Os bispos que discordaram foram simplesmente perseguidos. Então tinha bispo que não concordou com essa ação do Constantino. Então eles foram perseguidos, como sempre, né? E exilados. Com a subida da igreja ao poder, as discussões doutrinárias passaram a ser tratadas como questão de Estado. E na controvérsia ariana, colocava-se um obstáculo, grande realização da ideia de Constantino de um império universal, que deveria ser alcançado com uniformidade da adoração divina. Universal, hein? Império universal. Tá vendo aí? O pai não deixa crescer, não. O concílio foi aberto formalmente em 20 de maio, na estrutura central do Palácio Imperial, ocupando com as discussões preparatórias na questão ariana, em que Arius, com alguns seguidores, em especial Eusébio e Nicomédia, Teógenes, Enice, Maris, Chalcedon, parecem ter sido as principais líderes. Como era de costume, os bispos orientais estavam em maioria. E na primeira linha de influência hierárquica estavam 3 arcebispos, Alexandre de Alexandria, Eustáquio da Antioquia e Macário de Jerusalém, bem como Eusébio de Nicomédia, Eusébio de Cesareia. Entre os bispos encontravam-se os Tratófilos, bispo de Pitium. Esses nomes são meio engraçados, mas vamos falar todo ele. Bishvinta, o reino de Irixi, ou Eigrisi. O Ocidente enviou não mais do que 5 representantes, a proporção relativa das províncias Marcos, da Calábria, Itália, Celiban de Catargo, da África. Está falando todo mundo que foi na reunião, tá? No concílio.
dos bispos, Iórios da Córdoba, Espanha, e Nicásio de João da França, do Mont-Citron da província de Damasco. Apenas 318 bispos compareceram, deixa eu ver aqui, compareceram, apenas 318 bispos, poucos eram da parte ocidental do domínio de Constantino. Então, poucos bispos desse concílio eram da parte do domínio de Constantino. Tomando por votação no mínimo tendenciosa, assim tendo os bispos orientais como maioria a seu favor, Constantino aprovaria com facilidade tudo que fosse de seu interesse. As sessões regulares, no entanto, começaram somente com a chegada do imperador. Após o Constantino ter explicitamente ordenado o curso da negociação, ele confirmou o controle dos procedimentos, uma comissão designada por ele, considerado provavelmente os participantes mais proeminentes desse corpo. O imperador manipulou e ameaçou os partícipes do concílio para garantir que votariam no que ele acreditava e não em que alguns concílios de bispos chegassem. 2 dos bispos que votaram a favor de Ários foram exilados. Escritos de Ários foram destruídos. Constantino decretou que qualquer um que fosse apanhado com um documento arianista estaria sujeito à pena de morte. Mas a decisão da Assembleia não foi unânime. A influência do imperador era claramente evidente quando diversos bispos do Egito foram expulsos devido à sua posição no credo. Na realidade, as decisões de Nicéia foram fruto de uma minoria, foram mal entendidas e até rejeitadas por muitos que não eram partidários do Ário. Então você veja que até entre eles houve uma guerra antes de voltar essa teoria da trindade aí, tá, pessoal? Isso aí foi feito na marra por Constantino. É isso que está dizendo aqui. Vamos lá. Portanto, as orientações de Constantino nessa etapa foram decisivas para que os concílios promulgassem o credo de Nicéia, ou a divindade de Cristo. Em 19 de junho de 325, com isso, veio a consequente instituição da Santíssima Trindade. Aí, 19, olha quando foi criada a Santíssima Trindade. Foi criada em 19, olha aí, vamos lá. A Santíssima Trindade, a instituição da Santíssima Trindade, a mais discutida ainda assim, instituição do Espírito Santo. 19 de junho de 325, 19 de junho de 325 foi criado a Santíssima Trindade. Então tem um dia que ela nasceu. Olha o dia que ela nasceu aí, A Trindade que você fala na igreja evangélica, na igreja católica, olha o dia que ela nasceu. 19 de junho, documento, esse documento, gente, da igreja católica apostólica romana, do Império Romano. Isso está para todo mundo ver. Isso aí é um PDF do concílio, é porque as pessoas não gostam de ler. O evangélico não gosta de ler o passado, ele só quer ler Bíblia. E a Bíblia foi feita pelos padres. Essa Bíblia aqui, ela foi tendenciosamente, a Bíblia, as escrituras não. Escrituras, sempre enfatizo, escrituras foram os manuscritos roubados da cidade de Yahujurum. Eles pegaram com os tradutores, eles traduziram e eles montaram esse quebra-cabeça aqui, Denis, como é que você sabe tudo isso? Lendo, gente. Lendo, vamos ler. Então, a instituição Santíssima Trindade é a mais discutida e ainda a instituição do Espírito Santo, que redundou da interpolação da corte dos textos sagrados para adaptar a Bíblia às decisões do conturbado concílio. Olha aí, pessoal. Sagrados, como o de Constantinopla de 381, cujo objetivo era confirmar as decisões daquele. A concepção da Trindade, tão obscura, tão incompreensível, oferecia grande vantagem às pretensões da igreja. Permitia fazer Jesus Cristo como um Deus, conferia a Jesus, que ele chamava-se seu fundador, um prestígio, uma autoridade, cujo esplendor recaía sobre a própria igreja católica, e assegurava o seu poder exatamente como foi planejado por Constantino. Essa estratégia revela o segredo da adoração da Trindade pelo concílio de Nicéia. Então, minha gente, meu povo, tá aí a explicação para vocês, né? Tá a explicação para vocês. Esse concílio de Nicéia, ele criou a Santíssima Trindade. Denilson, não existe Santíssima Trindade? Não existe Santíssima Trindade.
Denilson, mas o pombo descendo, o Espírito Santo, gente, Espírito Santo foi uma palavra criada. O Criador nunca falou da palavra santo. A palavra santo é uma palavra que ela não existe no hebraico, gente. Eles criaram uma denominação que santo é separado. Não é. Santo, ela está na derivação de Satã, de Ra-Satã. Não tem nada de criador aí nisso, não. Mas ela foi introduzida, uma palavra foi colocada na sua mente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês. Olha só. Quando você quer comer uma goma de mascar, você chama goma de mascar? Ou você chama chiclete? Hein? Você chama chiclete? Por quê? Porque foi introduzido na sua cabeça que a goma de mascar é chiclete. Eu estou fazendo até alguns comerciais para você entender. Quando você vai fazer a sua barba, né? Não tem um aparelho de barbear? Eles chamam, pega lá o Presto Barba lá. Não é assim que é feito? Hein? Não é assim, gente. Chama o Presto Barba. Então, eles pegaram a palavra e introduziram na mente de vocês. E isso ficou. E essa doutrina foi pregada para os índios. Quem não aceitava, eles matavam. Vocês estão ouvindo sobre Inquisição, processo inquisitório? Que Inquisição existe até hoje dentro das delegacias no mundo. Você sabia que o processo de Inquisição existe? Não da forma como antigamente. Eu estou estudando isso. Inquérito vem de Inquisição. Inquisição vem de tortura. Tortura. Mas a palavra tem que ser modificada para você não pegar o fio da meada. Os senhores estão entendendo o que eu estou falando? Está sendo claro o que eu estou falando para os senhores? Então, os senhores já sabem. Denilson, você pode falar mais sobre o Ruach Kadosh, que é o Espírito Criador? Eu posso falar, mas não hoje, tá? Nós estamos com 46 minutos. Daqui a pouquinho eu tenho algo muito importante para falar sobre a alma para você. Gente, é imperdível. Obrigado por você. Obrigado, né? Muito grato a vocês que estão nos assistindo até o final. Estão, abrindo o olho. Então, esse domingo aí que o pessoal vai para a igreja aí, é domingo do Deus Invicto. Depois a gente vai falar sobre o Deus Invicto, vamos falar como é que ele trouxe o paganismo para dentro da igreja e de maneira sutil todo mundo adora esse mundo pagão, né? Eles estão, na verdade falam que nós somos pagãos, mas eles são os pagãos que estão adorando, estão acreditando naquele paganismo porque ele é uma divindade, gente. E isso é muito sério que eu tenho para falar para você. Que vocês tenham um ótimo domingo, né? Pra gente, primeira-feira, porque hoje não é domingo, é primeira-feira, é o primeiro dia da semana. Primeira-feira, segunda-feira, terça, até isso eles esconderam da gente, né? Até isso. Se inscrevam, deixa o seu like, se inscrevam e deixa o seu joinha ou o seu dedo para baixo, não tem problema não, tá bom?